Você já parou para pensar que por trás das histórias que ouvimos quando crianças, existe algo muito mais profundo e sombrio? Por que tantas culturas ao redor do mundo criaram lendas sobre criaturas que desafiam a lógica e a natureza? E se eu dissesse que muito desses mitos têm raízes em eventos reais e em temores que habitam o coração humano desde o começo dos tempos? Hoje, aqui no canal, eu vou te levar a uma jornada através dos mistérios das criaturas mais fascinantes e aterrorizantes que a humanidade já imaginou. Dragões, vampiros, homem-lobos e muito mais. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você vê essas lendas para sempre. Os dragões, guardiões e destruidores. Os dragões, essas criaturas míticas que inspiram tanto fascínio quanto terror, aparecem em mitos de quase todas as culturas do planeta. Na Europa medieval, eram vistos como guardiões de tesouros, símbolos de poder, mas também representações da ganância e da destruição. Com seus corpos escamosos, asas de morcego e a habilidade de cuspir fogo, eles se tornaram o ápice do medo e do respeito. Já na China antiga, os dragões eram completamente diferentes, serpentes mágicas sem asas, associadas à sabedoria, prosperidade e controle dos rios e das chuvas. Esses dragões eram reverenciados como entidades divinas, capazes de trazer boa fortuna ou caos, dependendo de como fossem tratados. A descoberta de fósseis de dinossauros pode ter ajudado a moldar essas histórias. Imagine um camponês medieval encontrando um gigantesco crânio enterrado no solo. Para ele, não havia dúvidas. Aquele era o resto de um dragão que havia perecido ali. Além disso, lendas antigas, como o dragão Tiamat, da Babilônia, mostram como essas criaturas estão ligadas à criação e ao caos. Tiamat foi derrotado pelo deus Marduk, que utilizou seu corpo para moldar o céu e a terra. E na mitologia egípcia, a serpente Apófis tenta diariamente destruir a barca solar de Ra, simbolizando a luta eterna entre ordem e caos. O fascínio pelo vampiro. Sede de vida. Os vampiros são os ícones da sedução sombria, com dentes afiados e uma sede insaciável por sangue. Mas antes de serem os aristocratas elegantes dos romances góticos, eles eram grotescos, aterrorizantes e profundamente ligados à ideia de morte e decadência. O mito do vampiro começa em Sumer, onde os Utuku, espíritos malignos, eram vistos como responsáveis por doenças e infortúnios. Mais tarde, no folclore judaico, surge Lilith, a primeira mulher de Adão. Ela se rebelou contra Deus e se tornou um demônio que mata crianças e se alimenta de sangue, representando a desobediência feminina e o medo da perda. Na Europa medieval, a histeria vampírica levou aldeões a desenterrar corpos, queimar ossos e até estacar cadáveres. A crença era que os mortos poderiam voltar para atormentar os vivos. No entanto, foi com Vlad, o Empalador, e a imaginação de Bram Stoker que o vampiro moderno tomou forma. Um ser sedutor, imortal e profundamente trágico, que reflete nossos medos mais íntimos de mortalidade e desejo. Os lobisomens e criaturas metamórficas. O mito do lobisomem, ou licantropo, é encontrado em quase todas as culturas. Ele reflete o medo da transformação descontrolada e da violência primitiva escondida dentro do ser humano. Na mitologia grega, o rei Licaão foi amaldiçoado por Zeus a se transformar em lobo após sacrificar humanos como oferenda ao deus. A partir daí, o mito se espalhou e ganhou formas diferentes em várias regiões. Na França do século XVI, o medo do lobisomem era tão grande que resultou em julgamentos e execuções de pessoas acusadas de se transformarem em bestas.
E quem poderia esquecer a besta de Gévaudan, que aterrorizou o sul da França no século XVIII? Descrita como um enorme lobo, essa criatura matou dezenas de pessoas, deixando um rastro de medo e mistério. Entre os vikings, os berserkers canalizavam o espírito do urso, vestindo-se com peles e entrando em um estado de fúria incontrolável. Em outras partes do mundo, como na Tanzânia, encontramos mitos de homens-leão, mostrando que a ideia de transformação animal é universal. Os golems e guardiões de pedra. Imagine só, Praga, século XVI, uma cidade fervilhando de intrigas, crenças e um ar quase sufocante de medo. As ruas de pedra eram palco de cochichos apressados e passos que ecoavam como se carregassem segredos pesados demais para serem ditos. No coração dessa cidade vivia uma comunidade judaica, presa entre perseguições e incertezas, sempre à sombra de um futuro sombrio. E foi nesse cenário que o rabino Judah Loewy, um homem de saberes profundos e coração atormentado, decidiu desafiar os limites da criação. Noite sem fim, uma mistura de fé e desespero o acompanhavam enquanto moldava o golem. Não era apenas uma figura de barro, era a própria essência da resistência de seu povo, uma resposta viva às ameaças que cercavam as ruas. Cada detalhe era feito com precisão, suas mãos tremendo tanto pela responsabilidade quanto pela esperança. Quando a criatura ficou pronta, o silêncio reinou. E então, o momento culminante. O nome de Deus, em um pergaminho, foi inserido na boca do golem. O mundo pareceu parar quando ele ganhou vida. Os olhos do gigante abriram-se, vazios e cheios de poder, enquanto o peso de seus passos fazia a terra tremer. Era força pura, moldada pelo homem, mas movida pelo divino. No início, era tudo o que a comunidade precisava. O golem afastava inimigos, era um escudo contra o ódio que ameaçava consumi-los. Seu silêncio era tão eloquente quanto sua presença. Ele não precisava de palavras, bastava estar ali, imponente e indestrutível. Mas, como em toda boa história, a verdadeira lição veio mais tarde. O golem, sem alma ou entendimento, seguia ordens de forma literal, como se o conceito de limite fosse algo além de sua compreensão. Um dia, ele recebeu a tarefa de proteger uma casa e o fez com tanta dedicação que até os próprios moradores foram barrados. O protetor tornou-se o temido. A linha entre o Salvador e o Destruidor começou a se desfazer. A comunidade, antes grata, agora sussurrava temores ao passar por ele. O rabino Judah, com pesar, percebeu o erro. O golem era mais do que uma criação. Era um reflexo das próprias contradições humanas, do desejo de controlar o incontrolável. Em uma noite silenciosa, ele se aproximou da criatura. Retirar o pergaminho de sua boca era um ato carregado de tristeza e alívio. O golem parou. Seus olhos apagaram-se e ele voltou a ser de barro. Mas o impacto de sua existência permaneceu como um eco, uma lição gravada na pedra da memória coletiva. Essas histórias nos puxam para algo universal. Quem nunca tentou moldar algo maior do que si mesmo? Um sonho, uma ideia, um legado? No entanto, elas também nos lembram que muitas vezes aquilo que criamos pode crescer além de nosso controle. E quando isso acontece, a pergunta não é mais como controlamos, mas sim, estávamos prontos para o que invocamos. No fim das contas, o golem e as gárgulas não são apenas histórias. São lembretes de que somos criadores e criaturas ao mesmo tempo, carregando em nossas mãos o poder do barro e a essência divina, tentando, a cada passo, encontrar equilíbrio entre os dois. Os necrófagos, banquete nas sombras. Os necrófagos são criaturas que se alimentam de carne humana morta, transformando a morte em sustento.
Presentes em lendas de diversas culturas, eles são associados a cemitérios, onde aguardam suas presas. No folclore árabe, os ghouls são os equivalentes mais famosos, conhecidos por profanar tumbas e devorar cadáveres. Essas figuras representavam o medo da corrupção da morte e do desrespeito pelos mortos. Na mitologia eslava, encontramos criaturas similares, como os vodniks, que habitam águas e também possuem tendências necrófagas. Além disso, algumas lendas falam de humanos que, ao se alimentar de carne humana, poderiam se transformar em monstros, como os Wendigos nas lendas dos povos nativos norte-americanos. O mito dos necrófagos é uma reflexão sombria sobre o instinto de sobrevivência e os limites morais que somos capazes de ultrapassar. Eles simbolizam a ideia de que, em condições extremas, até os humanos podem se tornar monstros, perdendo a conexão com sua própria humanidade. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um golem, uma gárgula ou qualquer outra criatura lendária, pense nisso. Elas não são apenas histórias antigas, são espelhos de quem somos, das nossas contradições e dos limites que testamos em busca de algo maior. São lembretes de que o poder de criar também carrega a responsabilidade de compreender as consequências. Se você sentiu a força dessa história, se ela te fez refletir ou até mesmo imaginar o barulho dos passos do golem pelas ruas de Praga, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. Aqui, cada vídeo é uma porta para um novo mundo de descobertas. E outras histórias já te aguardam como janelas abertas, prontas para te transportar para lugares tão fascinantes quanto esse. E claro, muito obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Sua presença aqui é o que mantém essas histórias vivas. Até a próxima aventura, onde juntos exploraremos ainda mais o que nos faz humanos e extraordinários. Até mais! Obrigado por assistir ao vídeo até o final e junte-se a nós para mais odisseias e mistérios, onde exploramos fatos fascinantes e histórias incríveis. Até a próxima descoberta!